Não. Melhor sim. Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia! Juliana e Yasmin! Galera, é o seguinte, vamos pegar a apostila de vocês? Eu lembro que eu parei num exercício. Eu quero saber se vocês fizeram o exercício, se estão com dúvidas, se conseguiram montar. E aí, como é que foi? Hã? Bom dia, Gabriela. Giovana, Tiago, Alan, Laisa. Cadê? Acho que já falei. Ah, Vitória. Alexia. Mais alguém ficou faltando falar? Bom dia para todos vocês, ó. Bom dia, meus amores. Vamos acordar, pegar a apostila. Bora lá, gente. Eu me recordo que eu parei na página 162, no exercício número 4, tá? Eu lembro que eu parei no exercício número 4. Tá bom o som para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom. É o seguinte. Bora lá trabalhar. Esperando mais um pouquinho o pessoal entrar, mais um minutinho. Enquanto isso, vocês vão pegando a apostila, vão fazendo o exercício número 4, quem não fez ainda. Quem já fez, meus parabéns. Quem já fez, escreve o valor da aceleração no item A, por favor, pelo chat. Bora. Porque a parte B a gente já fez a representação, né? Vocês se recordam, né? Na hora que eu estava lendo o texto com vocês da semana, eu já montei o exercício e eu aproveitei que estava o desenho na apostila, já fiz o item B. Aí ficou faltando fazer o item A. Quem fez? Quem fez, por favor, a resposta? Bora, gente. Bora lá? Quem fez? Pelo chat mesmo. Quem não quiser abrir o microfone para falar quanto deu. Vamos, povo? Vamos lá? Ok. Bom, ó, eu vou deixar o microfone mutado, mas vocês podem abrir o microfone para falar comigo e perguntar as coisas, tá bom? Tá joia? Que mais? Só. Então, eu vou compartilhar. Deixa eu fazer um negócio primeiro aqui. Eu vou compartilhar a tela da aula, tá certo? Vou compartilhar a tela do exercício. Deixa eu ver qual é. É essa mesmo. Então, compartilhando tela. Este. Precisa ler o exercício? É bom, né? É bom. Então, bora lá. A gente estava fazendo este exercício aqui, né? Então, aqui. Eu vou ler de novo para recordar, porque eu já não lembro mais do exercício. Eu acho que vocês também não, né? Então, vamos lá. Eu vou deixar vocês pequenininho aqui do lado. Não, eu acho que eu vou deixar só no speaker. Então, aqui.
Um pêndulo cônico é constituído por um corpo mantido em trajetória plana horizontal e circular por meio de um fio de comprimento L preso a um ponto fixo, considerando que o fio tem comprimento de 2 metros e forma com a vertical um ângulo alfa. Então, ó, fórmula com a vertical, um ângulo alfa aqui. Aí a gente tem aqui, que é importante, seno de alfa igual a 0,6, cosseno de alfa igual a 0,8, e que a velocidade escalar do corpo aqui vale 3 metros por segundo. Então, vamos lá. Eu lembro que eu pedi para vocês fazerem o seguinte, porque o texto diz assim, represente a aceleração vetorial do corpo em diferentes partes dos pontos da trajetória. A trajetória é aqui. Então, eu fiz isso aqui, que é para representar a aceleração centrípeta. Coloquei esta aqui para representar a aceleração centrípeta. Coloquei esta aqui para representar a aceleração centrípeta. Coloquei essa aqui para representar a aceleração centrípeta. Fiz isso aqui para representar a aceleração centrípeta. E fiz isso aqui para representar a aceleração centrípeta. Então, a parte B é para fazer isso aqui no desenho de vocês. Aí, eu tinha pedido para vocês fazerem. Quem tiver dúvida, fala pelo chat, porque eu tirei a fotografia, então não dá para ver quem levantou a mão, tá bom? Tá? Aí, tá. E aí era para fazer isso no item B. Represente a aceleração vetorial do corpo em diferentes pontos da trajetória. Era para fazer esse desenho aqui. Tudo bem? Então vamos para frente, tá? Bom, tudo bem, né? Essa parte tudo bem? Todo mundo fez? Bom dia, Renato. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o item B, que é para calcular a intensidade da aceleração vetorial do corpo. Lembrando que o vetor velocidade é tangente à trajetória. E para calcular a aceleração centrípeta, porque se o movimento é circular uniforme, né, significa que a aceleração vetorial é igual à aceleração centrípeta, que é igual à velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Se você tiver velocidade angular, você vai usar W ao quadrado vezes o raio. Mas, não, a gente não fez o item A. A gente só fez o item B, Renato. Tá? Então, fala para mim qual é o valor do item A, já que a gente já fez. Passa para mim. Renato? Ah, a gente já fez, então? Nossa, a gente tá mais adiantado do que eu imaginava. A gente fez até os 5, professora. Ah, então a gente acabou? Sim. Que beleza! Então vocês fizeram a tarefinha que eu pedi para vocês para descobrir o que é força? Quanto a isso, eu O que não é fiz força? professora, eu não Quem pesquisei. fez? Quando é que aparece força? Quando eu tenho força? Nossa, tá todo mundo dormindo ainda, só tem vocês. Que tipo de Meu força, Deus. professora? Hã? Que tipo Tem de poucas força? pessoas, só tem 22 pessoas. Pouquinho. Juntando as turmas aí, das duas salas, tem uma sala só, tá faltando a outra metade da sala que deve estar dormindo ainda. Então, o que é força, galera? E, né, Juliana? É que vocês estão desacostumados a acordar às 7 horas, vocês acordavam para 8 horas, eu aposto que tem gente de pijama ainda, que nem lavou o rosto, nem tomou café. Acertei, né? Olha lá, eu estou com o cabelo no lugar. Aposto que vocês não vão nem abrir a câmera para eu ver vocês de cabelo em pé. Mas pode abrir a câmera para falar. Ok, força é uma grandeza vetorial. Muito bem, Juliana Souza. E quando acontece a força? Quando aparece a força? Bom dia, Luíde. Quando aparece a força? Quando a força acontece? Ela acontece assim do nada?
Que ela é uma grandeza Não, quando vetorial, tá ela. certo. Mas quando que a força aparece? Quando ela existe, ela aparece sozinha? Não, ela não começa como energia potencial? Não. Hum, Energia potencial é quando um corpo está fora do chão. Todo corpo que está fora do Ah, chão, a tá. uma certa altura, tem energia potencial. Porque energia potencial é massa vezes a gravidade vezes a altura. Não é isso? Eu perguntei o que é força. Quando é que aparece força? Quando que aparece força? Não? Força aparece quando tem interação de dois corpos. Por exemplo, se eu quiser segurar essa calculadora no ar, tem que segurar a calculadora. Eu estou aplicando força para segurar a calculadora. Ela sozinha não fica aqui no ar. Se eu soltar, ela vai cair em cima do teclado. Eu não vou soltar, tá, gente? Se eu soltar exatamente, Caroline, é quando dois corpos têm contato direto, um age sobre o outro alguma intensidade. É isso mesmo. Uhul para você. Tanto que se vocês estiverem com a página 163 aberta, ali fala o que acontece, o que é força. Então, eu vou compartilhar a tela e nós vamos grifar da apostila de vocês o que é importante saber da força, tá certo? Então, compartilhando a tela de vocês. Olha lá, aqui já mostra a existência da força. Por exemplo, a força-peso só existe se a gente estiver no planeta Terra, onde a ação da força gravitacional age sobre o nosso corpo. Por exemplo, se eu for para a Lua, eu vou ter força-peso, só que a força-peso é diferente da força que nós temos em relação a Terra. O peso de lá é diferente daqui, porque a aceleração ou o campo gravitacional da Lua em relação da Terra é diferente. Por isso que, para a gente ter peso, a gente tem que estar em algum lugar que tenha campo gravitacional. Bom, a força normal aqui, ela só existe porque o corpo está encostado numa superfície. Se ela não tivesse encostado sobre o chão, não existiria a força normal. A força atração, essa aqui, eu estou mexendo com o mouse aqui, ela só existe porque essa pessoa que eu não sei, parece que é uma garota puxando esse negócio aqui, né? Ou um garoto de cabelo comprido, sei lá, depende, tudo pode, né? Quando está puxando o fio e o fio está esticado, quando o fio está esticado e o corpo está em movimento, ela recebe o nome de força atração, é a força aplicada pelo garoto ou garota em cima do fio para arrastar o corpo. Agora, se o corpo está em movimento, essa superfície é áspera, rugosa, aparece a força de atrito. A força de atrito, ela aparece e ela é oposta ao movimento. A força de atrito, ela pode ser boa e pode ser ruim, tá certo? Ela ajuda e atrapalha no movimento, depende da situação. Então, aqui, ó, importante aqui, a força é uma grandeza vetorial que caracteriza a ação de um corpo sobre o outro, ou seja, para existir a força precisa ter dois corpos, e ela é uma grandeza vetorial. Como é que ela aparece? Ela aparece em forma de deformação ou alteração de velocidade do corpo sobre o qual ela está aplicada. Ou seja, se esse corpo aqui está andando, você está arrastando ele, tá? Aí, se aparecer mais uma pessoa ajudar a puxar esse corpo aqui ou empurrar por aqui, esse corpo vai se movimentar mais rápido, vai aumentar a velocidade dele. Se vai aumentar a velocidade dele, tá certo? Né? Significa que aparece uma força aí. Agora, se não quer que o corpo vá para a direita, alguém vai começa a puxar para a esquerda, vai reduzir a velocidade dele até que ele pare ou vá para a esquerda. Tá certo? Aí depende, tá bom? Agora, deformação tem a ver com, por exemplo, quando você estica um elástico, quando você estica uma mola, você comprime uma mola. Não digo comprimir o elástico, porque é meio complicado comprimir o elástico. É mais fácil esticar do que comprimir, né?
Ou quando você pega, por exemplo, massa de pão e amassa com os dedos. Quando você pega a massa de pão e amassa com os dedos, tá? Quando você pega a massa de pão e amassa com os dedos, né? Você está aplicando força, tá? Você está amassando o raio do pão, tá bom? Outra coisa, existe vários tipos de força. Ação de puxar, empurrar, esfregar, atrair e repelir. Forças de campo, tem que ter contato. Tem força elétrica, magnética e gravitacional, tá certo? Força de contato, por exemplo, a força normal só existe se o corpo estiver encostado. Se ela não estiver encostado, não existe, tá bom? E o atrito também só existe se ela estiver encostada em algum lugar, em movimento. Ou seja, a superfície pode ter o atrito desprezível. Se tiver o atrito desprezível, aí não vai ter força de atrito, vai ter as outras forças. Então, se você tiver um corpo sobre uma superfície, você está arrastando ele. Mas antes de você arrastar o corpo, você passou bastante cera, né? Passou uma cera para deixar o chão bem lisinho. Nossa, eu gostava de brincar, sabe o quê? Quando eu era criança, nossa, minha mãe ficava doida quando ela descobria, né? Sabe o que eu gostava de fazer? Eu gostava de jogar talco no chão, aí vestir o par de meias, esfregar no talco, porque o talco são micropartículas que reduzem o atrito. Pegava bem o pé com a meia no talco e andava corria e deslizava pelo corredor, sabe? Tipo assim, gente, era mal gostoso. Até um dia que eu caí um tombaço e machuquei o rosto, né? E as outras, o cotovelo, e ela quis descobrir como é que eu me machuquei. Quando ela descobriu que foi por causa desse deslizamento pelo corredor, nossa senhora, levei uma bronca danada, porque não era eu sozinha que estava fazendo isso, as minhas irmãs também, elas eram menores do que eu. Imagina o estrago, tá certo? Tá? Deu para entender aí essa matéria? Então, agora nós vamos entrar. Agora eu vou compartilhar a tela de vocês, tá certo? E eu quero o seguinte de vocês. Nós vamos ler o exercício, tá certo? E, além de ler o exercício, nós vamos responder as questões. E eu quero ver como é que vocês vão se sair nessa, tá bom, gente? Tá? Então, vamos lá, compartilhando tela. Vamos ler o exercício. Aqui. Exercício 1. Presta atenção. Quem souber pode falar, tá? Quem souber pode falar. Então, aqui. Há certas palavras ou expressões cujo emprego é correto na linguagem usual. Por isso que falar peso na linguagem usual, no português usual, definir que é a massa de um corpo, no português usual, usar a palavra peso, está correto. Mas, em ciência, peso significa uma coisa e massa significa outra. Por exemplo, já esclarecendo as dúvidas, peso significa, em física ou em química, na ciência no geral, tá? Até na biologia, peso significa a força que um planeta exerce sobre o corpo, tá certo? E massa significa quantas partículas fazem parte daquele corpo, tá? Tá certo? Então, quando fala que uma pessoa aumentou de peso, significa que as partículas do corpo daquela pessoa, que são as partículas de gordura, elas estão inflamadas e incharam. Porque massa de um corpo, por exemplo, de uma pessoa, só dá para aumentar se você acrescentar partícula. Que eu saiba, a gente não acrescenta partícula. Quando a gente engorda, quando aumenta a nossa massa, é porque as partículas de gordura do nosso corpo aumentaram, elas estão inflamadas, elas estão inchadas. Tanto que, quando alguém fala que perdeu peso, é porque essas partículas voltaram ao normal, as partículas de gordura desincharam, tá certo? Tá? Então, vamos lá. Duas frases que seguem adequadas à linguagem corrente apresentam graves erros conceituais para
para a física. Em cada uma delas, assinale o erro e reescreva a frase em linguagem científica. Tá? Então, aqui, uma bola vinha com muita força e bateu no vidro e quebrou. Onde é que está o erro aqui? Quem sabe? Gente, onde é que está o erro? Quem sabe? Pode abrir o microfone, professora, para Claro falar? que pode! Com certeza pode abrir o microfone e falar. Onde é que está o erro? Vinha com muita força e bateu Muito no bem, a vidro. bola vinha com muita força. Esse é o erro. Vamos lá, vamos colocar o erro. Erro. Ah, deixa eu diminuir um pouquinho esse troço aqui. Bola vinha com muita força. O erro está aqui. Deixa eu colocar aqui um negocinho. A bola vinha com muito. Alguém está piscando aqui. Quem será? Fala, Alan, o que você quer? Nossa, Igor, detergente também é muito bom, mas acontece que detergente deixa o chão molhado, né? Daí aí tem que aproveitar e lavar o chão. Não é verdade? E aí, como é que fica o certo? A Correto. bola vinha com muita energia? Muita velocidade. É, velocidade. Vamos arrumar aqui. A bola veio com muita velocidade e, ao se chocar contra o vidro, aplicou Força dela uma no vidro. força de grande intensidade. Quebrando. Que chique, não? A gente fala de outro jeito. A gente sempre fala errado. Gozado, né? Quebrando. Ups. Quebrando. Pronto. Escrevemos do jeito certo. Então, o erro está aqui. O erro, a bola vinha com muita força, porque bola não tem força. Porque ela está vindo, ela não encostou em ninguém. Ela veio de que jeito? Ela veio com uma velocidade muito grande. Então, aqui, a bola veio com muita velocidade e, ao se chocar, quando ela bate no vidro, ela aplica a força, porque é nesse momento que aparece a força. Tá certo, galera? Dúvida aqui? Ô, Alan, por que você escreveu o que escreveu aí, que eu não entendi? Ah, já entendi, por causa das regras que vocês são obrigados a fazer. É que de manhã, graças a Deus, não aconteceu ainda. Espero que nem aconteça. Tudo bem, galerinha? Pode. Bom, tá aqui do lado a outra. Aqui, ó. O homem conseguiu levantar o peso porque tinha muita força. Onde é que está o erro? Porque tinha muita força? É exatamente. Ninguém tem força. Então, o erro aqui. Opa, erro. Ninguém tem força. A força a gente só pode aplicar, receber, tá certo? Tá? Então, vamos lá. Certo, correto. Como é que fica o correto? Quem sabe? Ninguém sabe? Pois ele conseguiu aplicar muita
Força no objeto? Ele foi capaz. Tá? Correto é Professora? Oi. Fala, meu filho. Professora? Fala! Tô ouvindo. Oxi, pode falar. Tá me escutando, Eu professora? tô. Hoje tá melhor que os outros dias. Que foi, meu filho? Fala. Mas ele... Hã? Ixi, agora vou ter que escrever. Ih, coisou aqui. Então, deixa eu arrumar aqui. Pera. Eita, bexiga. O correto, vou continuar daqui para frente. O correto, o homem, pode falar, tá? Tô ouvindo. Levantou o corpo, É porque que minha internet tá ruim, professora. tá ruim, mas eu tô te ouvindo. Ah, tá. É porque o homem conseguiu aplicar força suficiente no objeto? Sim, senhor. Ah, Isso tá. mesmo. Porque foi capaz de aplicar sobre ele uma força de grande intensidade. Opa! Então, a resposta é essa, tá? Isso mesmo, Juliana Souza. Muita força, grande intensidade seria o certo, sim, é isso mesmo, seria o certo, tá? O homem conseguiu levantar porque ele foi capaz, tá certo? A força não aparece sozinha, alguém tem que aplicar a força. Então, quando fala assim, o homem conseguiu levantar o peso porque tinha muita força. Tá errado por quê? Que a força aparece, ninguém tem força. A força só aparece se você fizer alguma coisa sozinha, do nada, ela não existe. Por exemplo, você vai abrir a porta, você tem que apertar a maçaneta. Você só abre a porta se você apertar a maçaneta, livrar ela do trinco e empurrar, né? Depende aí do sentido que você quer fazer, né? Se você quer abrir ou fechar a porta, tá certo? Tá? Quem tem porta corrediça de sacada, que é para empurrar, que é trilho, também, se você não empurrar, não aplicar força em cima da porta, ela não abre, ela fica fechada, é que nem a janela. Ela só vai se movimentar se você aplicar a força. Se você chegar a falar assim, ó, oh, janelinha, abre-te, que eu te amo, eu não quero gastar energia. Não vai abrir, tá bom, gente? Tá certo? Ela não vai abrir mesmo. Tá claro aqui, gente? Tá? Muito bem. Bom, vou apagar esse treco aqui para poder ler o que está aí embaixo. Não, dá para ler. Tá, eu vou lendo pela apostila e vocês vão lendo aqui junto comigo. Quando dizemos que a força é uma ação de um corpo sobre o outro, precisamos saber o significado de ação em um dicionário. Descobrimos que a palavra ação pode ser empregada com empregada com diferentes significados. Nos campos jurídico e econômico, no cinema, na matemática, na física, na liturgia é coisa de missa, tá, gente? Na política, entre culto ecumênico, tá bom? Na política, entre outros. Você vai ver inúmeras expressões como ação ao portador, ação popular, ação social, ação de cobrança. Na física, ao conceituarmos a palavra ação é empregada com 5 significados. Olha só: puxão, empurrão, esfregação, atração e repulsão. Ofi, bastante coisa, hein? Um corpo age sobre o outro quando ele puxa, empurra, esfrega, atrai ou repele outro. Ao descrever uma força, temos de especificar quem aplica, quem sofre ação e o tipo de ação, ou seja, em qual dos 5 casos a força se enquadra.
Eu vou ter que virar a página e vou apagar o que está escrito aqui, porque senão não rola. Opa, faltam 10 minutos para... Opa, cadê o treco aqui? Bom, deixa eu virar a página. Ai. Aqui. 4 afirmações que se seguem referem-se a um cavalo puxando uma carruagem. Então, tá aqui. Então, tem um cavalo, aqui tem um negocinho que é preso na carruagem, o cara tá aqui segurando a corda, né? Que essa corda aqui é para fazer com que, quando ele dá puxão ou ele solta, o cavalo sabe que ele é para ele andar devagar ou rápido, tá bom? Tá? E esse chicotinho aqui é só para fazer barulho, porque batendo no pobre do coitado do cavalo é sacanagem, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, quando o cavalo puxa a carruagem, certo? O cavalo exerce na carruagem uma força denominada força tração. Esta frase está certa? É muito bem, Rédia. Muito bem, Henrique. Eu não conheço essas coisas direito. Essa frase está certa ou está errada? Fala para mim. Essa frase está certa ou está errada? Quem sabe? Tá Quem? errada, professora? Tá certa. Tá certo? Tá certo. O cavalo puxa a carruagem. Então, o cavalo exerce na carruagem uma força denominada força tração através desse negocinho aqui, ó. Tá vendo esse negocinho aqui? Isso aqui ele tem força tração Ah, aqui que é para poder puxar a professora, carroça, tá bom? Vamos lá, professora. segunda frase. O que move a carruagem é a força do cavalo. Tá certo ou Essa tá errado? errada. Muito bem. A força que o cavalo exerce na carruagem é de atração. Tá errado também? Tá errado também, porque é tração, não é atração. Atrair é diferente de tração. Tá claro aqui? Professora, Fala. por isso que alguns carros mais modernos e aqueles carros 4x4 Nossa off-road tem Senhora. um botão escrito controle de tração, que ele serve Exatamente. para Para um aumentar a potência das computador dentro do rodas. carro. Potência do É, na verdade é para motor. elas não deslizarem. Exatamente, aumentar a potência do motor, que aí também envolve combustão de gasolina. Não, não, Tá? professor, não envolve não. Não? Envolve o quê? Ele só tem ele só tem acelerômetros dentro das rodas para, né, para um sensor poder saber se as rodas estão perdendo tração ou se alguma roda está Tá com travada. mais tração que as outras. Nossa, que chique, Não, se ela garoto. tá Você gosta de carro mesmo, hein? Gostei dessa sua muito, dica de professora. hoje. Muito boa a dica de hoje. Aposto que você assistiu domingo aquele programa de carro automotores. No automotores é Esqueci o nome. Eu sei que passa no domingo. Forte. auto esporte, auto esporte. É. Isso, Auto Esporte. Mudei o nome, eu troquei o nome. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Parabéns. Então vamos lá, última. O cavalo exerce na carruagem uma força para a esquerda. Tá certo? Essa tá errada. Tá errado, porque é para frente. Eu não tá, a carroça não tá andando. Olha para o desenho. A carruagem está andando para a direita ou para a esquerda? Ah, acho que para eles está indo para frente, né? Meu filho, tudo bem, mas para você no desenho é para a esquerda ou para a direita? É 2D, então acho que é para esquerda mesmo. Então a resposta certa é letra. É D. Muito bem! Muito bem, Juju Caroline. A, a Juliana foi a primeira a falar. Yasmin, aquela da certa e errada, também foi a primeira a falar. Muito bem. Galera, vocês estão ao arraso. Então, vamos lá. Terceiro exercício. Opa, subiu demais. Em 1687, foi publicada a obra do físico, matemático, alquimista, filósofo e teólogo inglês Isaac Newton. Eu adoro esse cara, mas ele era muito feio.
na qual ele estabelecia a lei da gravitação universal. De acordo com essa lei, todos os corpos se atraem, e essa força de atração é considerável quando um deles é um astro. Portanto, um corpo próximo à Terra, atraído com uma força denominada de força de atração gravitacional, certo? Força da gravidade, força-peso, ou simplesmente peso, tá? Dos corpos, do corpo, assinale as forças que agem em um corpo em queda livre abaixo, desprezando a resistência do ar. Gente, como é que faz esse aqui? Você vai pegar aqui, o corpo tá no ar, né? Você vai desenhar aqui uma setinha assim, ó, reta, porque o meu ficou torto aqui, e vai escrever aqui do lado força-peso. Vocês vão escrever força-peso, tá? E outra coisa importante aqui, vocês vão desenhar aqui na cabecinha dele um vetor. Então, isso aqui é a força-peso, porque a força-peso é uma grandeza vetorial. Ela tem intensidade, direção e sentido. Tá bom, gente? Professora, Fala, meu filho. mas a senhora não falou que a força só existe com a interação entre dois corpos? Ué, a Terra é um corpo. Tá, entendeu. Entendeu? Não, pelo amor de Deus, fala eu entendi. Entendi, professora, pode Ah, ficar tá. sossegada. Não fala entendeu, não, porque dói até o ouvido. Se você for numa entrevista e fizer uma pergunta, você responder entendeu, nossa senhora, você não passa na primeira fase. Não faz isso comigo. Por E favor. não Tá conjugar bom? verbos. Fala, eu entendi. Pelo Eu amor, hein? entendi, professora. Ai, muito bem. Agora presta atenção. Assinale as forças que agem sobre um lustre pendurado por um fio ao teto de uma sala. Uma forma prática de marcar a força-tração é ter em mente que ela sempre impede a separação dos corpos, tá? Então, vamos lá. Eu vou subir esse negocinho aqui assim. Sem querer, eu já... Opa! Não, vou apagar esse desenho aqui, tá? Agora, aqui, tá vendo esse desenho aqui? Onde é que separa no lustre aqui? Alguém sabe dizer para mim? Onde que arrebenta para esse troço cair no chão? A correntinha, Muito bem, professora. muito Eu tenho bem. desses em casa, Então, vocês vão professora. fazer o seguinte. Aqui, bem aqui, vocês vão desenhar uma setinha para cima, que vai representar... que vai representar a força, tração, tá? E desenha com setinha aqui na letra também, tá bom? E como ela está pendurada, presta atenção, ela está pendurada, né? Representa aqui, ó, do lado oposto, a força peso, tá bom? Peso. Opa, deixa eu botar de azulzinho para ficar igual. Força peso, tá? E aqui, vou fazer o desenho da força peso, tá joia? Tá? Gente, falta 1 minuto para terminar a aula. Eu vou descompartilhar essa tela para conversar com vocês. Presta atenção. Nossa, aumentou. Estamos com 26 pessoas, mas mesmo assim tá faltando uma galera boa, tá? Galerinha, presta atenção. Para sexta-feira, que é a nossa outra aula, é sexta-feira? É, sexta-feira. Eu quero que vocês façam para mim exercício 5, 6, 7 e 8, tá bom? 5, 6, 7 e 8, tá? Tá bom? Peso. Ó, Caroline, pede para eu falar na próxima aula. Não, deixa que vai cair a qualquer momento. Eu vou aproveitar e vou falar. Massa é a quantidade de partículas que um corpo tem. Peso é a força que um planeta exerce sobre o outro, sobre o corpo. Tá bom, gente? Ó, até sexta-feira e façam a tarefa. Aproveita e faz agora, enquanto vocês estão esperando a outra aula, para adiantar.
tá bom? Beijo. Amo Tchau, vocês. professora. Tchau, amo vocês.